Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Maurílio Bergamo e a aula de hoje nós vamos falar de alternativas socioambientais. Então, hoje nós chegamos ao nosso último encontro aqui da disciplina e na aula de hoje nós vamos complementar os conceitos que estão previstos aqui para responsabilidade social e ambiental, dessa vez falando de alternativas que buscam promover a responsabilidade social e também a responsabilidade ambiental. Dessa forma, então, na aula de hoje, nós vamos falar dos negócios sociais, vamos falar de alternativas relacionadas à economia, que buscam fomentar ali questões relacionadas à responsabilidade social e também à responsabilidade ambiental. Vamos falar da educação ambiental, um tema tão importante nos dias de hoje, que busca aí conciliar e fazer o homem refletir sobre as suas práticas, sobre a maneira como nós interagimos com o ambiente que nós ocupamos, e finalizaremos a aula de hoje falando da questão do consumo e de como o consumo pode ser voltado para as questões de responsabilidade social e ambiental. Eu te convido desde já a estar comigo aqui na disciplina. Nós vamos ter uma situação-problema também que se relaciona com os conceitos aqui trabalhados e uma atividade no final do Kahoot que pode nos ajudar a compreender cada vez mais questões importantes sobre a responsabilidade social e ambiental. Aqui no quadro nós temos um pequeno resumo então dessa aula de hoje. Essa aula se relaciona com a unidade de ensino número 4 do livro da nossa disciplina, que tem como competência compreender a importância das alternativas socioambientais para o desenvolvimento da sociedade. Então, nessa aula, nós vamos estudar ali exemplos de alternativas socioambientais que compatibilizam o desenvolvimento da sociedade com a questão ambiental, sendo esse aí, então, o nosso quarto encontro aqui da disciplina. Então, dentro dessa temática das questões que envolvem aí os aspectos socioambientais, nós vamos começar compreendendo o que são os negócios sociais e de que forma os negócios sociais colaboram para o desenvolvimento socioambiental. Nós vamos ver que os negócios sociais são ali alternativas de empresas, de empreendimentos que estão entre as ONGs e a iniciativa privada convencional. São empresas que, além de desenvolver uma atividade econômica, desenvolvem uma atividade que impacta diretamente as pessoas, a sociedade, onde a atividade não visa só a obtenção de lucro, mas sim provocar um desenvolvimento da sociedade. Vamos entender conceitos econômicos importantes sobre a alternativa solidária, a alternativa colaborativa e, a economia solidária, a economia colaborativa e a economia criativa, que são ali aspectos econômicos muito importantes nos dias de hoje, se relacionam aí com as transformações da sociedade na busca por reduzir as desigualdades e também por compatibilizar o desenvolvimento humano com as questões ambientais. Vamos analisar a importância da educação ambiental, tema esse que tem ganhado muita relevância desde a década de 1980, hoje faz parte do currículo formal, ou seja, nas escolas se trabalha os aspectos de educação ambiental obrigatoriamente, isso está presente dentro do currículo formal, mas também a educação ambiental é importante que seja trabalhado no dia a dia, nas questões que a gente vai chamar de não formais, então através das empresas, através das comunidades, para que a gente possa compatibilizar a nossa existência com as questões ambientais. E por fim, vamos trabalhar o conceito de responsabilidade socioambiental e a relação com o consumo consciente. Consumo consciente que é um dos aspectos mais relevantes quando a gente pensa em responsabilidade socioambiental, porque somos nós, consumidores, que moldamos os padrões econômicos, o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento de produtos, através das necessidades que nós geramos em relação ao nosso padrão de consumo. Então, a aula de hoje fecha diversos conteúdos que nós já trabalhamos aqui ao longo da disciplina e traz novos elementos para a nossa discussão. Negócios sociais.
Vamos começar então os nossos estudos refletindo sobre os negócios sociais. Quando a gente pensa em negócio social, vem à nossa mente uma ideia de que são negócios voltados para a sociedade. E de certa forma, esse conceito está correto. Os negócios sociais, eles estão entre as ONGs, que são atividades desenvolvidas sem visar lucro, ou seja, são ali organizações filantrópicas, organizações que não buscam o lucro, e entre as grandes empresas, as grandes corporações que visam, acima de tudo, o lucro através das suas atividades econômicas. Os negócios sociais, então, estão entre esses dois modos de promover o desenvolvimento social e ambiental. São negócios privados, gerados por pessoas que apresentam como vocação promover uma transformação da sociedade através da sua atividade econômica, gerando lucro através dessa atividade, gerando empregos através dessa atividade, mas, acima de tudo, promovendo um desenvolvimento social. Vamos aqui ao quadro. Os negócios sociais, eles surgiram através da iniciativa do professor Muhammad Yunus, que no seu país promoveu ali uma iniciativa de gerar crédito para as pessoas pobres do seu país. Então, ele fomentou uma cooperativa de crédito que buscava ali arrecadar fundos que seriam emprestados para as pessoas que tinham necessidades e, consequentemente, promover ali uma transformação da sociedade onde ele vivia. E isso rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz de 2006, por conta dessa iniciativa. E a partir daí, então, se discute muito sobre as questões que envolvem os negócios sociais. A gente pode dizer que os negócios sociais, eles são uma sociedade empresária prospectada para atingir seus objetivos sociais no mercado do seu segmento, sem que haja aí, consequentemente, deixa eu voltar aqui o quadro, sem que haja, através da sua atividade, perda dos dividendos. Ou seja, é uma sociedade empresária ou privada, é uma empresa que atua em um determinado segmento de mercado e busca ali atingir objetivos sociais através da atividade que ela desenvolve, sem que haja prejuízo no seu lucro, sem que os seus proprietários, os seus investidores deixem de ter o lucro. Mas aí, por que isso difere de uma empresa tradicional? O difere porque, no sentido do negócio social, acima da questão lucrativa, acima da atividade econômica, está o bem que essa atividade faz para a sociedade. Retornando aqui ao quadro, então a gente pode dizer que um negócio social, ele obtém um lucro, esse lucro é um lucro modesto e a maior parte do lucro obtido por esse negócio é utilizado para expandir o alcance da empresa, seja através da melhoria dos produtos que ela oferta ou dos serviços, sempre subsidiando a missão social desenvolvida por essa atividade. Então, o negócio social, por si só, ele contribui para superar problemas consideráveis que afetam a sociedade tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Existem várias empresas que têm essa relação muito próxima com os negócios sociais. Existem, por exemplo, empresas no segmento da construção civil que buscam desenvolver atividades para classe C, classe D, classe E, que são pessoas mais pobres, atuando, financiando a construção de moradias para essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso ao crédito bancário para a construção de uma moradia, vivem em locais onde existe uma carência muito grande e muitas vezes tem uma condição através do seu trabalho de contribuir para a construção da sua residência. Então as empresas elas captam o dinheiro com investidores que têm interesse em investir nesse segmento, constroem a casa para essas pessoas com um financiamento em uma parcela que está dentro da realidade, onde a pessoa ali vai pagar o que ela pode, então 200, 300, 500 reais por mês da construção da sua residência, e a partir daí então a empresa desenvolve uma atividade econômica, obtém um lucro modesto a partir da construção desse negócio, a partir da construção
construção de uma residência e também devolve depois para os seus investidores o dinheiro investido através do pagamento, onde ele está ali, através do pagamento da construção. Então, todo mundo sai ganhando dentro dessa cadeia produtiva. O investidor sai ganhando porque ele está investindo o seu dinheiro, obtendo lucro desse investimento e também contribuindo para o desenvolvimento daquela sociedade. Muitas vezes, se ele investisse o dinheiro numa ação, num fundo de investimento, ele poderia até ganhar mais do que ele está ganhando. Mas o investidor que investe nesse tipo de negócio, ele entende que, além do lucro, existem os aspectos sociais relevantes desse tipo de atividade. A empresa lucra porque está ali gerando empregos, está fomentando o setor da construção. O trabalhador que recebe o auxílio de um negócio social desse, lucra porque tem uma casa mais barata, tem uma possibilidade de um financiamento em que ela não teria acesso, por exemplo, em um banco privado. Então, é uma cadeia de negócios que, através de uma atividade econômica, está ali beneficiando toda a sociedade. Nós temos negócios sociais, por exemplo, em cooperativas que buscam desenvolver ali atividades dentro da área da saúde, então, consultas mais baratas, acesso a exames para pessoas que não têm plano de saúde com um valor mais baixo. Nós temos empresas que atuam no segmento da alimentação, com pequenas mercearias, armazéns, que compram o alimento em grande quantidade e oferecem para as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, com um valor mais baixo do que aquele encontrado em grandes redes de supermercados. Então, os negócios sociais, eles têm o intuito sempre, através da sua atividade econômica, desenvolver também aspectos importantes da sociedade, trazer um benefício. Então, vamos voltar aqui ao quadro. Quando a gente pensa nos negócios sociais, a gente pode entender que é uma forma de empreendedorismo social. Por quê? Além do lucro que aquela empresa está ali desenvolvendo, ela também tem a promoção, o alcance social. Ela entende a importância da missão social da empresa. Então, o lucro não é o fim do empreendimento dentro de um negócio social, mas sim o fim da atividade é resolver problemas sociais e ambientais. Talvez você não conheça nenhuma empresa que atua nesse ramo, mas hoje diversas startups no Brasil estão buscando desenvolver modelos de negócio, principalmente trazendo modelos de negócio de fora do Brasil, que estão ali, que já deram certo em outras localidades, para desenvolver negócios sociais aqui, levando a uma transformação da sociedade. Então, é algo muito relevante e é algo que faz parte dentro de uma nova cultura de desenvolvimento econômico que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Economia solidária. Uma vez que a gente conhece e entende os sistemas econômicos, nós já discutimos sobre o sistema econômico capitalista, sobre o sistema econômico socialista, sobre as diferenças de pensamento em relação à questão dos meios de produção, das atividades econômicas. Entender economia é algo bastante complexo e dentro dos aspectos econômicos surgem cada vez mais maneiras de levar um desenvolvimento econômico da sociedade através de atividades que considerem também os aspectos sociais e ambientais. Nesse sentido, surge o conceito de economia solidária, que, como o próprio nome diz, é uma atividade econômica que se baseia na solidariedade, ou seja, através ali da junção de forças para o desenvolvimento das questões sociais. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa em economia solidária, nós precisamos entender que a economia solidária é uma estratégia econômica que busca promover a igualdade social e também garantir o pleno emprego. Dois problemas que são presentes na nossa sociedade: a questão da desigualdade social e a falta de emprego. Através, então, da economia solidária, nós temos o desenvolvimento da sociedade através de uma ação solidária que busca objetivar a construção de uma sociedade
pós-capitalista que garanta o convívio harmônico entre as pessoas. Também a atividade de economia solidária reconcilia o trabalhador com os meios de produção pela experiência profissional baseada na dignidade e na equidade. E também transforma a sociedade através de uma associação de pessoas e uma atuação de forma solidária. Através do ideal de economia solidária, os meios de produção estariam na mão do trabalhador e todos contribuiriam através da sua força de trabalho, através das suas ideias, através do seu desenvolvimento para garantir a diminuição da desigualdade social e garantir um emprego. Então, nesse sentido, dentro de um aspecto de economia solidária, surge aí a ideia de os meios de produção estarem na mão dos trabalhadores, sejam através de cooperativas ou de livre associações de trabalhadores. Nesse aspecto, é importante que a gente reconheça que a economia solidária, ela atua no desenvolvimento social em 3 dimensões diferentes. Então, nós temos a dimensão econômica, que impacta a economia da sociedade e, dentro de um aspecto solidário, busca desenvolver a atividade econômica de produção, de oferta de serviços, de comercialização, finanças e consumo, baseado em uma visão democrática e de cooperação, que é o que nós vamos chamar de autogestão. Através de uma ideia de economia solidária, os meios de produção estariam na mão dos trabalhadores e todos ali poderiam usufruir dos benefícios promovidos através dos meios de produção. Então, existiria uma igualdade na distribuição de tarefas e também na distribuição de riquezas e, consequentemente, as atividades de consumo, as atividades de serviços, de processos estariam oferecidos para a sociedade a um preço justo e ao acesso de todos. Então, dentro de um modelo econômico solidário, todos teriam acesso às questões econômicas baseadas em um modelo de autogestão, onde existiria uma gestão dos empreendimentos de forma democrática para que todos se beneficiassem das atividades econômicas. Retornando aqui ao quadro, outra questão importante é a questão cultural dentro do modelo de economia solidária. Então, de acordo com as questões culturais, esse modelo estaria baseado em um jeito de estar no mundo e de consumir produtos da localidade onde o indivíduo se desenvolve, onde o indivíduo habita, produtos saudáveis e saudáveis tanto do ponto de vista da qualidade do produto, quanto também do ponto de vista ambiental e promover a economia solidária de forma que as atividades econômicas não afetem o meio ambiente, que não se tenham transgênicos e não se beneficiem as grandes empresas. Então, um primeiro aspecto para nós pensarmos em relação à economia solidária, as atividades econômicas aqui ocorreriam em pequenas empresas, pequenas cooperativas de pessoas, pequenas livres associações, onde se desenvolveriam as atividades econômicas buscando a promoção do desenvolvimento social e garantindo uma sociedade mais igual, uma sociedade mais igualitária. Outro aspecto relevante da economia solidária é quando nós pensamos na questão política, que envolve uma ideia econômica como essa. Então, dentro dessa discussão, a economia solidária, do ponto de vista político, é um movimento social que luta pela mudança na sociedade como uma forma de desenvolvê-la. Nesse sentido, então, é uma forma... A economia solidária, ela busca promover a reflexão de uma forma diferente de desenvolvimento, que não seja baseado nas grandes empresas, nem nos grandes latifúndios com seus proprietários e acionistas, mas sim no desenvolvimento para as pessoas, construída pela população através de valores de solidariedade, de democracia, de cooperação, de preservação ambiental e de direitos humanos. Se a gente pensar dentro dos modelos econômicos que nós já estudamos, o modelo de economia solidária se relaciona muito próximo à questão do desenvolvimento socialista, que busca ali
colocar os meios de produção na mão dos trabalhadores e promover um desenvolvimento econômico que possa agir diminuindo as desigualdades que existem na sociedade. Então, a economia solidária vai muito de encontro ao pensamento socialista, ao desenvolvimento de uma sociedade que seja mais justa, principalmente através das questões do trabalho, onde o trabalho estaria na mão, os meios de produção estariam na mão do trabalhador e o trabalhador é quem se beneficiaria desses meios de produção e não os proprietários e os acionistas das grandes empresas. Nesse sentido aqui, então, quando a gente pensa em economia solidária, no mundo, a economia solidária já é praticada por milhões de trabalhadores e trabalhadoras em diversos estratos, incluindo principalmente a população mais excluída e vulnerável, que se organiza de forma coletiva para gerir o seu trabalho. E nesse sentido, a economia solidária também busca, dentro de um aspecto de responsabilidade social e ambiental, conscientizar as pessoas sobre um consumo responsável, fortalecendo as relações entre campo e cidade, entre produtores e consumidores e permitindo uma ação mais crítica e proativa dos consumidores sobre a qualidade de vida. Economia colaborativa e economia criativa. Uma vez que nós conhecemos a questão da economia solidária e de que esse modelo econômico ele se baseia em um livre desenvolvimento da sociedade através do compartilhamento dos meios de produção, onde se diminui a desigualdade através dessas questões, nós temos outros dois modelos de economia que se baseia também na relação das pessoas, mas que têm valores diferentes. Um deles é a economia colaborativa e o outro é a economia criativa. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa em economia colaborativa, o principal conceito da economia colaborativa é partilhar e não acumular. Esse tipo de economia tem se desenvolvido cada vez mais na sociedade atual, que se baseia, essas ideias, em um consumo colaborativo. Basicamente, se a gente for pensar, seria mais ou menos um exemplo assim. A gente tem um quadro, eu tenho um quadro, e eu quero colocar esse quadro na parede. Para colocar esse quadro na parede, eu preciso fazer um furo, mas não necessariamente eu preciso ser o dono da furadeira. Eu posso, por exemplo, compartilhar esse material, esses objetos entre as pessoas. Hoje se desenvolve muito esse tipo de economia através do aluguel de equipamentos, como uma furadeira, como um aspirador de pó, como uma máquina daquelas de alta pressão, se desenvolve através de aplicativos, como por exemplo o Airbnb, que se baseia entre o livre compartilhamento de moradias. Nós temos no Brasil eu desconheço, mas em outros locais do mundo, empresas que trabalham com aluguel de veículos. Então os veículos eles estão estacionados ao longo da cidade e através de um aplicativo de celular você aluga esse veículo, vai para onde você quer e deixa o veículo lá para que outra pessoa possa alugar para se deslocar. As questões das bicicletas que estão presentes nas grandes cidades, começaram em Nova York, hoje a cidade de São Paulo também tem a ideia das bicicletas do Itaú, as bicicletas Yellow. São modelos de desenvolvimento baseada no compartilhamento das coisas entre a sociedade. Vamos aqui ao quadro? Então, esse compartilhamento leva a um consumo colaborativo, onde existe um dono daquele objeto, mas diversas pessoas usufruem daquele objeto, pagando para usufruir desse objeto. Um valor muito menor do que, por exemplo, se ela necessitasse de uma furadeira, e ela não tem a necessidade de constantemente usar uma furadeira, é muito mais interessante que ela alugue por um dia aquela furadeira do que ela tenha que comprar uma furadeira e acumular uma furadeira que ela não vai ter uso ao longo da sua vida. Consegue entender essa ideia? Então a economia colaborativa, ela se baseia num compartilhamento pessoa para pessoa, através da moradia, de carros, de alimentos, de serviços, de informações, de tecnologias e outros bens que podem ser partilhados. Esse modelo já é incorporado
por grandes empresas. O Itaú tem, por exemplo, as bicicletas, a bicicleta Yellow. A primeira empresa a trabalhar com bicicleta no mundo foi o banco Citibank, na cidade de Nova York. E isso traz um retorno para aquela instituição, não necessariamente um retorno financeiro, mas um retorno em qualidade de vida, um retorno baseado na imagem, na marca, e também traz qualidade para a população. Nesse sentido, então, a economia colaborativa é a expressão da união de 3 elementos que constroem a nossa sociedade. Primeiro, o elemento social, que se baseia na relação entre as pessoas e através desse modelo existe um compartilhamento das coisas convergindo em favor do meio ambiente. Se existe um compartilhamento dos objetos, eu não preciso produzir tantos objetos. Consequentemente, a gente tem ali uma menor demanda por matéria-prima, uma menor geração de resíduos e toda a sociedade ganha. Existe também as questões econômicas. A viabilidade financeira evita o excesso baseado no consumo e na ociosidade de recursos, e também as questões tecnológicas, que se baseiam, esse modelo de economia, ele se baseia principalmente no desenvolvimento tecnológico, que leva ao desenvolvimento de aplicativos, de plataformas, de redes sociais, de compartilhamento e de colaboração, que levam ao desenvolvimento da sociedade através de não uma relação solidária, mas sim uma relação colaborativa. Ainda existe a figura do proprietário, ainda existe a posse dos bens, mas existe uma possibilidade de compartilhamento. Isso tem crescido muito. Aplicativos de transporte, aplicativos de carona, aplicativos de alimentos, aluguel de objetos, uma série de coisas que podem se inserir dentro do contexto da economia colaborativa. E outra visão econômica importante também em uma sociedade globalizada como nossa é a economia criativa, que se baseia na criatividade. São o que nós chamamos de indústrias criativas, um termo que surgiu lá em 1994 e que foi se expandindo ao longo do tempo. Principalmente a economia colaborativa se baseia na globalização e na demanda cada vez maior pelas questões tecnológicas desse fenômeno de desenvolvimento. Então a economia criativa, ela se relaciona muito com a internet, com as mídias digitais, que são uma forma de informar a população e também de subsidiar as questões criativas. Para você ter uma ideia, em 1997, a Inglaterra juntou ali diversos especialistas em uma força-tarefa para analisar as tendências de mercado. E ela começou a perceber de que apenas o Estado promovendo o desenvolvimento não levava a um pleno desenvolvimento da sociedade. E que a melhor saída para um novo modelo de desenvolvimento seria estabelecer parcerias público-privadas em áreas importantes e desenvolver essas áreas através da criatividade. E a criatividade leva ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, ao desenvolvimento de questões importantes relacionadas às mídias digitais, à internet. E isso tem crescido muito ao longo do tempo. Os aplicativos, os serviços de streaming estão cada vez mais presentes na nossa sociedade e resolvendo problemas que antes estavam presentes. Um exemplo, por exemplo, é a questão das músicas. Antigamente existia uma pirataria muito grande dos serviços da questão das músicas, um comércio ilegal de CDs clonados e tudo isso foi substituído por aplicativos que hoje disponibilizam na plataforma músicas para o consumo das pessoas, que oferecem planos gratuitos e podem, através desses planos, vender uma propaganda no meio entre uma faixa e outra, e todo mundo sai ganhando. Aquele que não quer ouvir a propaganda tem a possibilidade de pagar por um serviço, mas a pessoa que não se importa em ouvir a propaganda continua utilizando aquele serviço de forma gratuita. Então, é um modelo de negócio baseado na criatividade. E a gente tem diversas soluções dessa na nossa sociedade. Retornando aqui ao quadro, nesse sentido, então,
a Unesco, através as Nações Unidas, através da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, elaborou um modelo que classifica essas indústrias criativas em 4 principais eixos. Hoje, nós temos o eixo do patrimônio, desenvolvido em relação à criatividade, que se baseia em expressões culturais, no desenvolvimento de sítios culturais, a questão das artes, sejam artes visuais, artes dramáticas, são exploradas também de forma criativa, a questão da mídia, a indústria audiovisual, a publicidade, a mídia impressa tem se transformado para se inserir dentro desse contexto de economia criativa e até mesmo criações funcionais. Então, o desenvolvimento de serviços criativos, como streaming, como serviços de entrega de alimentos, como serviços de desenvolvimento de aplicativos de celular, compras através da internet, tudo isso faz parte de uma indústria criativa que tem aí promovido as ideias também de mídia, de design. O nosso modelo de educação, de certa forma, se insere dentro da economia criativa. Nós temos ali aspectos de design, aspectos de mídias, de desenvolvimento de tecnologias. A pandemia fomentou muito esse tipo de atividade econômica e é algo que se insere também dentro do contexto da nossa sociedade. Situação problema, os rejeitos da Granja Pio. Uma vez que a gente entende aspectos importantes relacionados aos negócios sociais e também a modelos econômicos como a economia solidária, a economia criativa e a economia colaborativa, nós podemos aplicar esses conceitos dentro de uma situação problema. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ao quadro. Nesse sentido, nós temos uma empresa incubadora, ou seja, é uma empresa que está inserida num contexto onde existem outras atividades sendo desenvolvidas em conjunto com essa empresa, denominada Granja Pio. Ela está sediada na cidade de Águas Claras. E essa granja, ela começou a perceber que através dos processos que ela desenvolvia, ela sofria com muitas perdas naturais, que geravam cascas de ovos quebrados, que eram descartados no meio ambiente. Nesse sentido, Juca, o proprietário dessa granja, sugeriu a coleta seletiva dessas perdas e a utilização das cascas de ovos para a produção de ração animal. Em contrapartida também, Juca irá transformar os outros dejetos gerados pela atividade econômica em adubo, que será utilizado em uma área verde da própria empresa. Nesse sentido, se a gente fosse pensar nos conceitos trabalhados até o momento na nossa aula, nós poderíamos pensar que a granja, no sentido dentro dessa situação, a Granja Pio começou a ter mais espaço através dessas questões, aumentando a sua produção, mantendo o incentivo ao negócio de Juca como solução para os resíduos gerados. Nesse sentido, então, a empresa teve que investir em saneamento básico local, em qualidade da água, trazendo à comunidade um emprego e a qualidade de vida. Então, perceba que a atividade gera inúmeros benefícios para aquela comunidade. Nesse sentido, pensando naquilo que nós já trabalhamos na aula hoje, a prática iniciada por Juca deu origem a um negócio social? E também, nesse sentido, surgiu uma cadeia ambiental e negocial a partir dessa prática? Então, olha só, existia ali uma granja, essa granja tinha o problema dos rejeitos, sejam as cascas de ovos e também os rejeitos através das fezes dos animais. Consequentemente, se aproveitou esses rejeitos para se desenvolver outras atividades. Essas atividades geraram lucro, que expandiram o negócio e, consequentemente, através da expansão desse negócio, houve um investimento por parte da empresa em questões, por exemplo, como saneamento básico local, geração de emprego, tratamento de água, tudo reflexo da expansão desse negócio. Pensando nessa situação problema e nos problemas propostos, a primeira pergunta foi se a prática iniciada por Juca, ela poderia ser ali classificada como um negócio social. Pensando então nessas questões, a iniciativa de Juca, ela resultou em um empreendimento social de impacto ambiental. Por quê? Existe um empreendimento desenvolvido por pessoas que está ali impactando positivamente o meio ambiente.
Porque os resíduos da atividade econômica estão tendo outro fim, estão dando origem a um negócio socioambiental que livra a cidade da poluição ambiental. Então, os dejetos que seriam lançados, seriam armazenados em alguma localidade, e principalmente as fezes de animais, que são potencialmente poluentes do solo, acabaram ali gerando um novo negócio para a atividade econômica, que gerou, consequentemente, mais empregos, levou a uma demanda maior de funcionários, dentre outras questões. Então, a sociedade ela se livra da possibilidade de poluição do solo com os resíduos e seu recolhimento e seleção levou à utilização em uma cadeia de recursos a todos, caracterizando essa atividade como um negócio social e um negócio ambiental. Então percebam que pequenas modificações dentro de um sistema produtivo aqui trouxeram benefícios para a comunidade, porque a geração de renda pela granja levou a uma expansão, aumentando a sua área e, consequentemente, gerando mais empregos, trazendo questões de saneamento básico, de tratamento de água para aquela localidade e também promovendo ali as questões ambientais, já que os dejetos que eram lançados no ambiente agora têm outra finalidade. Então, percebam que a cadeia produtiva ela está toda interligada. Então, o desenvolvimento da empresa levou também ao desenvolvimento social e ambiental daquela localidade. Dúvidas sobre o conteúdo? Caso você tenha alguma dúvida, algum ponto que você queira partilhar conosco aqui nessa aula de hoje, eu te convido desde já a enviar as suas dúvidas, as suas contribuições através do nosso chat. Retornando aqui, temos duas contribuições do pessoal de Lusiânia, em Goiás. Achei bastante interessante essas contribuições deles, que vão totalmente de encontro daquilo que nós estamos discutindo aqui na aula de hoje. A primeira diz assim: professor, as farmácias populares, elas entram dentro desse segmento? Acredito que vocês estejam se referindo aos negócios sociais. De certa forma, sim. Se essas farmácias, elas têm como intuito e missão daquele empreendimento comprar, por exemplo, os medicamentos a um preço mais barato ou em grande quantidade, diminuir o seu lucro e oferecer esse produto para a sociedade a um preço mais baixo, principalmente para pessoas que não têm condição, muitas vezes, de consumir esses produtos em grandes redes farmacêuticas, a gente pode classificar ele sim como um negócio social. Então, se esse valor do medicamento ele é mais baixo por iniciativa da própria empresa, ele é sim, de certa forma, um negócio social. Mas se, por exemplo, existe um incentivo do governo para que essa empresa possa vender o medicamento mais barato com um subsídio do governo, aí seria uma espécie de
parceria público-privada, onde existe um financiamento por parte do governo. Mas se o intuito da farmácia é vender mais barato, a gente pode classificar assim como um negócio social. E o pessoal de lá também diz que lá em Lusiânia existe uma loja colaborativa que vende ali várias marcas e dão opções de compra em caixinhas expostas em uma única loja. É um negócio, por exemplo, construído, acredito, com pessoas da região. Então, pequenos artesãos, costureiras, pessoas ali que fazem parte da comunidade, que produzem esses produtos e podem ali expor esses produtos na loja e a venda desses produtos beneficia tanto essa loja quanto também aqueles produtores. Então a gente pode pensar assim, claro, dentro de um contexto de economia colaborativa aí, porque aquela pequena sociedade de Lusiânia ali está ali se desenvolvendo através da colaboração entre pessoas. Também o pessoal de Arapiraca nos coloca aqui. As alunas colocam que na cidade de Arapiraca tem um mercado de artesanato e alguns box abrigam 3 ou mais artesãos para a exploração de produtos. Poderia ser considerado um aspecto de economia colaborativa? Então, seria um aspecto de economia colaborativa se os produtos que esses artesãos gerassem fossem divididos entre as pessoas. Como as pessoas adquirem esses produtos, eu acredito nesse sentido. Claro que esses são teorias e são muitos elementos para a gente analisar. Eu acredito que se insere muito mais dentro de uma economia solidária do que em relação aos aspectos de economia colaborativa, porque a colaborativa se baseia no compartilhamento de pessoas para pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um carro, eu compro um automóvel, mas eu uso esse automóvel só durante o dia e à noite eu não uso. E aí uma pessoa quer utilizar esse automóvel, por exemplo, para ser Uber. Então ali a gente está compartilhando aquele automóvel. Serviços de compartilhamento de ferramentas que são utilizadas na construção civil, existem uma série de serviços, Airbnb e outros serviços que se baseiam na compartilhamento entre pessoas. E aí eles perguntam também lá em Arapiraca que a diferença entre economia colaborativa e criativa. Se eu poderia esclarecer um pouco mais. De uma forma simples, a economia colaborativa se baseia no compartilhamento entre as pessoas, entre objetos entre as pessoas, entre serviços entre as pessoas. Então eu tenho, por exemplo, uma casa e eu viajo um mês por ano e a casa fica vazia. Então eu alugo essa casa para uma pessoa passar uma temporada enquanto eu não estou utilizando. São vários exemplos na nossa sociedade. Já a economia criativa se baseia na criatividade. Então na geração de tecnologias, a internet fomenta muito as questões criativas. Hoje, por exemplo, você pode trabalhar como fotógrafo e vender as suas fotos na internet. Hoje existem pessoas que trabalham desenvolvem vários serviços, empresas, por exemplo, que vendem livros pela internet, os serviços de streaming são parte da economia criativa, que se baseia na criatividade. Não sei se deu para entender. Se a gente pensar, são 3 palavras para 3 pontos econômicos. Solidariedade para a economia solidária, colaboração para a economia colaborativa e criatividade para a economia criativa, certo? Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida. Essas foram então as nossas dúvidas. Caso vocês queiram pontuar alguma coisa, no final da aula eu volto para responder vocês através aqui do nosso chat. Aspectos relevantes da educação ambiental. Particularmente, o tema da educação ambiental é um tema que me agrada bastante. Não só pela minha formação, eu sou biólogo de formação, já atuei como professor na educação básica, hoje atuo como professor no ensino superior e acredito, através da minha atuação, principalmente na educação básica, que uma das melhores formas de construir uma sociedade ambientalmente mais responsável é através da educação ambiental. Só que quando a gente pensa em educação ambiental não é só ensinar aspectos ambientais lá na escola, para a criança que tem 10, 12 anos, 15 anos, mas sim
pensar em como promover um debate ambiental dentro da nossa sociedade, que leva as pessoas a refletir sobre o seu consumo. Então, esse é o principal ideal da educação ambiental. Então, de certa forma, até mesmo dentro da nossa disciplina aqui, através das discussões que a gente está promovendo, nós estamos, de certa forma, promovendo uma educação ambiental, porque a gente traz questões de consumo, aponta exemplos. Então, a educação ambiental, ela acontece de forma formal, através de um currículo, mas também da forma informal, na conversa entre as pessoas, nas crianças que aprendem na escola e vão para casa, nas empresas. Então, é um aspecto muito importante de uma sociedade que busca se desenvolver do ponto de vista ambiental e, consequentemente, as questões ambientais têm um impacto direto nas questões sociais. Vamos aqui ao quadro. Nesse sentido, então, a educação ambiental, ela busca promover uma reflexão sobre práticas socioambientais que buscam preservar e prevenir a natureza dos impactos que o homem causa. Basicamente, a gente poderia dizer que a educação ambiental busca garantir que o meio ambiente não seja degradado de forma que comprometa o planeta todo. As primeiras discussões de educação ambiental, elas surgem lá na década de 1970. Existiam alguns aspectos antes da década de 70, mas ela ganha muita força na década de 1970 por conta do agravamento dos efeitos relacionados ao efeito estufa. Então, as atividades humanas, ao longo principalmente do século XIX e o começo do século XX, impactaram muito o meio ambiente, que levou a um desequilíbrio natural e, como consequência, o aquecimento global. E existe um pensamento de uma necessidade de se mudar as condutas da nossa sociedade para desacelerar esse processo. Existe uma discussão se existe ou não aquecimento global, muitas pessoas politizam essa discussão, e o aquecimento global ele é algo natural, existem evidências biológicas que o nosso planeta passa por ciclos de temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas. O problema é, a nossa atividade está acelerando o aquecimento global, e quando se acelera muito esse aquecimento, o meio ambiente de forma natural não consegue se preparar para as mudanças ambientais. E aí surgem fenômenos naturais como tsunamis, como diferenças nos ciclos de chuva, períodos de seca muito intensos, períodos de chuva muito intensos, questões de temperatura que se eleva, o verão e o inverno passam a não estar tão marcados. Diversos fenômenos são impactados por conta dos fenômenos que se envolvem ao efeito estufa. Nesse sentido, então, a educação ambiental ela é reconhecida do ponto de vista científico como uma forma eficiente de se propagar as informações científicas e levar a sociedade a compreender os fenômenos da natureza e entender que nós somos parte da natureza. Para isso, então, a ciência e a mídia têm hoje um papel fundamental para promover o conhecimento relacionado às questões ambientais. Por quê? Através da difusão de conhecimento, nós promovemos uma consciência ambiental de todas as pessoas. Então, educar ambientalmente pressupõe ali investigar as questões ambientais e refletir sobre as complexas relações socioambientais que estão presentes na nossa sociedade. Então, desde 1948, já se pensa em desenvolver um modelo de educação ambiental para a sociedade. Então, desde dos primeiros encontros da União Internacional para a Conservação da Natureza, já se pensava em criar uma agenda voltada para a educação ambiental. E essa agenda, ela se concretizou através da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, nós já falamos dela aqui na disciplina, que trouxe diversos pontos importantes para o debate ambiental e que começou a se pensar em inserir a educação ambiental dentro da agenda de desenvolvimento dos países. E reflexo disso, em 1975, surge o Programa Internacional de Educação Ambiental, que busca aí justamente, quem gera esse programa, quem administra esse programa é a Unesco e busca desenvolver nas políticas públicas dos países meios de conservar a natureza. E em 77 nós temos outro marco histórico, que é a realização da Conferência Intergovernamental sobre a educação ambiental, que gerou ali diversos pontos importantes relacionados a
a difusão da educação ambiental nos países. A nossa própria Constituição é reflexo de todos esses encontros internacionais, porque lá no artigo 225 da nossa Constituição, que trata da política ambiental do Brasil, se fala da importância da educação ambiental. Tanto que nós temos uma lei que trata de educação ambiental no Brasil, que é a Lei 9.795, de 99, que trata da educação ambiental tanto nos aspectos formais, na escola, e tanto nos ambientes não formais. E essa legislação, ela evidencia a necessidade do trabalho de questões ecológicas em todas as situações da sociedade para que as questões ecológicas se tornem acessíveis à população. Também promove uma reflexão sobre sensibilizar a sociedade em um sentido mais íntimo com a educação ambiental. Promover ali uma aproximação das pessoas e das diversas áreas do conhecimento às questões ambientais. E também desenvolver práticas educativas voltadas à sensibilização do coletivo sobre as questões ambientais. Nesse sentido, uma das questões mais legais da educação ambiental é o que nós chamamos de pegada ecológica sobre o planeta. O que é pegada? Pegada é uma marca que um animal deixa na natureza. E nós, através do nosso dia a dia, dos nossos padrões de consumo, do desenvolvimento da nossa sociedade, nós estamos, de certa forma, deixando uma marca no planeta que nós habitamos. E aí eu pergunto para você, você conhece a sua pegada ecológica? Você sabia que dá para calcular a nossa pegada ecológica? Existem diversos sites que têm calculadoras de pegada ecológica. Eu até vou deixar esse convite hoje para a aula, não faz parte diretamente do conteúdo da nossa disciplina, mas se você quiser depois aprofundar um pouco isso, procura no Google calculadora de pegada ecológica e responde esse questionário para você poder analisar mais ou menos qual é o impacto que você está gerando no planeta. Então, a gente gera diversos impactos. Quando a gente toma banho e não fecha o chuveiro enquanto a gente está lavando os cabelos, quando a gente não fecha a torneira, quando a gente está escovando os dentes, quando a gente não apaga a luz, quando a gente sai de um cômodo, quando a gente escolhe produtos que têm ali diversas embalagens que podem ser recicladas e a gente não destina esses produtos para essas embalagens para reciclagem, quando a gente não pensa nas empresas que nós estamos consumindo, se elas são empresas socialmente e ambientalmente responsáveis, nós estamos deixando a nossa marca no mundo e nós estamos preparando o mundo, a gente já discutiu isso aqui, para as futuras gerações. Então, a pegada ecológica é um dos principais aspectos do trabalho de educação ambiental, que é refletir sobre o impacto que eu estou gerando no mundo e, consequentemente, modificar algumas ações que contribuam para as questões ambientais. Então, a educação ambiental, ela também se faz necessária aqui no nosso ambiente acadêmico. Por mais que o seu curso de graduação não seja um curso da área biológica, não seja um curso voltado para a ecologia faz parte da sociedade. E não dá para pensar numa sociedade que não se desenvolva se sensibilizando da importância das questões ambientais. Responsabilidade socioambiental. Uma vez que nós entendemos a importância da educação ambiental, é importante também que a gente reflita sobre a responsabilidade socioambiental. Uma sociedade se constrói de forma mais justa e equilibrada quando se pensa através das atividades econômicas, através da relação entre as pessoas, em questões de responsabilidade social e ambiental. Tudo que nós construímos na disciplina até agora nos traz para esse momento, que é o momento de refletir sobre a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Nós temos muitos argumentos e muitos conceitos desenvolvidos para pensar nessas questões. Vamos ao quadro. Nesse sentido, então, quando a gente pensa em responsabilidade social, nós estamos pensando no cumprimento dos deveres e das obrigações dos indivíduos e das empresas, porque se constrói educação, questões de responsabilidade social e ambiental através da relação entre as pessoas e das empresas com a sociedade, para
também se pensar nos reflexos disso em relação à comunidade local, à sociedade local, regional e global. Nesse sentido, responsabilidade social diz respeito aos deveres que cada um de nós devemos cumprir e as obrigações que nós temos enquanto cidadãos e também as pessoas jurídicas têm com a sociedade em geral. Nesse sentido, a responsabilidade social ela pode se inserir dentro do contexto corporativo e organizacional, quando as empresas desenvolvem ali conjuntos de práticas e ações que beneficiam a sociedade e as corporações. Então, quando ela trata os seus resíduos, quando ela pensa na qualidade de vida do trabalhador, quando ela busca desenvolver o seu modelo de negócio para estar entre as melhores empresas para se trabalhar e gerar impacto na sociedade. A responsabilidade social corporativa, ela tem surgido como uma dos principais ideais da responsabilidade social, porque ela é uma forma de gestão na qual se tem, acima de tudo, a ética no desenvolvimento de processos, no desenvolvimento de atividades do ponto de vista empresarial e também um desenvolvimento da transparência a nível organizacional para reduzir os impactos no meio ambiente e na comunidade. Por isso é importante hoje que as empresas se desenvolvam em um diálogo aberto com a comunidade, para que ela entenda a real necessidade que a comunidade tem e possa também, através das suas atividades, contribuir para o desenvolvimento social. Nesse sentido, as questões ambientais também se inserem no contexto do desenvolvimento corporativo, porque as questões ambientais estão demandando que as empresas e a própria sociedade revisem os seus valores e humanizem as suas ações cooperando com o meio ambiente. Então, hoje é muito importante que nós desenvolvamos práticas em favor do meio ambiente e da sociedade. Então, as empresas hoje estão investindo cada vez mais em desenvolver uma imagem perante a sociedade que vá de encontro às questões ambientais e também às questões relacionadas ao seu desenvolvimento social. Então, hoje, cada vez mais empresas estão investindo nos seus funcionários, investindo na capacitação dos seus colaboradores, investindo em processos que agridam menos o ambiente, se adequando a legislações que tratam dos resíduos que as empresas geram, pensando que a empresa não tem só um foco econômico, um foco lucrativo, mas também existe uma coisa chamada de função social e empresarial. Aqui no quadro. Função social e empresarial é o entendimento de que uma atividade econômica ela não deve se basear no lucro, né? Ele não é mais a função prioritária de uma empresa. A função prioritária de uma empresa hoje é participar do processo de desenvolvimento humano, garantindo ali obediência ao princípio da dignidade humana, inclusive no que tange à preservação da honra, da saúde física e psicológica dos seus colaboradores nos atos de gestão da empresa. Por isso que a pirâmide ela se inverte. Hoje, as lideranças estão pensando cada vez mais na importância que os colaboradores têm para o desenvolvimento daquela economia. Nesse sentido, a responsabilidade social e ambiental atuam promovendo uma reflexão sobre os processos empresariais e o desenvolvimento da empresa. E hoje se ganha cada vez mais força algo que nós vamos chamar de imagem empresarial ou imagem colaborativa, que é a imagem que a empresa tem frente à sociedade, como ela é percebida frente à sociedade. Basta nós vermos, por exemplo, que as empresas, um exemplo, a empresa Vale do Rio Doce, quando houveram ali as tragédias de Mariana e de Brumadinho, as ações dessa empresa despencaram no dia seguinte. Por quê? Porque isso passa para a comunidade que a empresa não tem responsabilidade em relação às suas ações, que prejudicam o meio ambiente e também as pessoas. E muitos investidores não querem investir nesse tipo de empresa. As empresas hoje se preocupam cada vez mais com a imagem que ela transmite para a sociedade, porque a sociedade se torna hoje, principalmente com os meios digitais, cada vez mais críticas. E a sociedade se busca cada vez mais empresas que tenham uma imagem de
de empresa socialmente responsável e ambientalmente responsável. Muitas pessoas hoje baseiam o seu padrão de consumo não no produto que a empresa gera, mas sim na qualidade socioambiental que a empresa promove. Porque existe uma concorrência de mercado e nós podemos buscar as empresas que são mais socioambientalmente responsáveis. E isso gera uma pressão em toda a cadeia produtiva para que todas as empresas se adequem dentro de um modelo de responsabilidade social e ambiental, promovendo assim o desenvolvimento econômico baseado no desenvolvimento da sociedade e também na preservação do meio ambiente. Consumo consciente. Uma vez que nós entendemos a importância da responsabilidade socioambiental no desenvolvimento da imagem empresarial, de que hoje existe uma pressão da sociedade para que as empresas desenvolvam processos mais eficientes, que cuidem do meio ambiente e também da sociedade que está ali margeando as atividades econômicas, muitos desses aspectos passam pelo consumo consciente da nossa sociedade. Uma sociedade que se desenvolve buscando se conscientizar sobre o papel que nós, indivíduos, temos em relação às questões socioambientais, se desenvolve de forma mais harmônica, diminuindo as desigualdades sociais e o impacto na natureza. Vamos ao quadro. Nesse sentido, então, o consumo consciente é uma forma de consumo no qual o indivíduo, eu, você, os seus colegas, avaliam ali suas compras e as realizam de forma consciente em face das questões ambientais para preservá-lo para as futuras gerações. E isso passa por comprar apenas o que nós necessitamos, por nós termos um modelo de consumo em que o consumo se baseia muito mais naquilo que nós necessitamos do que naquilo que nós desejamos. E esse talvez seja o maior desafio da nossa sociedade hoje. Modificar os nossos padrões de consumo, indo de encontro às nossas necessidades e não de encontro aos nossos desejos. E muito se passa por passar à frente aquilo que não é mais útil. Então, muitas vezes, o consumo também se insere na questão de poder passar à frente aquilo que não tem mais utilidade para nós. Seja roupas, sejam eletrônicos, sejam aparelhos tecnológicos como o celular, dar um destino para esses produtos que já não são mais úteis a nós, mas inseri-los também dentro de uma cadeia produtiva. O próprio sistema econômico hoje criou ferramentas através das redes sociais, através de sites, onde você pode anunciar esses produtos que às vezes nós temos em casa, que fazem parte apenas de um acúmulo de capital, então ali uma ferramenta, uma roupa, um calçado, que já não nos serve mais, que podem ser tanto destinados à doação para as pessoas que têm necessidade, quanto também vendidos a outras pessoas que buscam por aquele mesmo produto. Então esse é um aspecto que está fazendo parte da nossa sociedade hoje por conta dessa conscientização que está se buscando em relação ao padrão de consumo. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, hoje se busca levar a sociedade a um consumo mais responsável, onde os indivíduos possam pensar nas consequências que eles geram através do seu ato de compra. Então, comprar gera uma demanda na indústria e a indústria tem que produzir mais para suprir a necessidade. Nós estamos vendo, por exemplo, no período que a gente vive hoje, como o preço das coisas subiram. Por que o preço das coisas subiram? Porque existe uma demanda muito grande. Um dos setores que mais subiram os preços é o setor de informática. Por quê? As pessoas estão em casa, estão trabalhando em home office e aí elas têm a necessidade de comprar computadores, de comprar webcams, de comprar produtos tecnológicos para que elas realizem o trabalho. Só que muitas pessoas já possuíam esses produtos e apenas pensam em fazer um upgrade dos produtos, consumir novos produtos, sem pensar na real necessidade. E isso gera uma pressão, em relação à bolha que existe do ponto de vista econômico, levando a um aumento cada vez mais dos preços dos produtos. Esse é só um exemplo, mas nós temos aí uma série de outros exemplos na sociedade
sociedade que se baseiam nas questões do consumo. E o Ministério do Meio Ambiente se preocupa com as questões relacionadas ao consumo. E já existe um princípio que vem lá da educação ambiental, que é o princípio dos 3 R's, que nos ajudam a pensar num consumo mais consciente. Esses 3 R's são repensar, reutilizar e reciclar, que geram ali ações da sociedade para priorizar as questões ambientais. Repensar diz respeito a nós consumirmos menos produtos e dar preferência àqueles produtos que geram menos resíduos ou que são mais duráveis. Então, pensar, por exemplo, em produtos que a sua embalagem é reciclada, em produtos onde a embalagem ela é mais ambientalmente responsáveis, produtos que duram mais tempo, embalagens econômicas, eletroeletrônicos de marcas que têm um respeito com o consumidor, dentre outras questões. A palavra reutilizar nos leva a refletir sobre a priorização do reaproveitamento dos nossos resíduos. A gente pode aproveitar em casa, por exemplo, os potes de sorvete, as garrafas, os copos para gerar artesanato, para organizar as nossas coisas, para uma infinidade de processos. Produtos esses que muitas vezes vão para o lixo em várias residências. E o mais importante dos R's, na minha opinião, que é o R do reciclar. Reciclar é uma das maneiras mais eficientes de se ter ali um impacto no meio ambiente, que é transformar aquilo que já foi produzido novamente em matéria-prima, dar destino ao nosso lixo. Nesse sentido, hoje, existem 2 alternativas que podem ser adotadas pelo nosso dia a dia que já vão gerar um impacto muito grande no meio ambiente. Primeiro, a compostagem, onde os nossos resíduos de alimento poderiam servir de matéria-prima para a produção de adubos que seriam utilizados tanto nas hortas domésticas ou em hortas comunitárias. Poderia existir uma gestão dos resíduos alimentares muito mais eficiente no Brasil do que a gestão que nós temos. E isso é uma das formas de impactar positivamente o meio ambiente. E algo que está crescendo muito nas cidades hoje, que é a questão da coleta seletiva, onde não basta ter o serviço de coleta seletiva na minha cidade. Cabe a mim separar os resíduos para a coleta seletiva, dar a destinação correta desses resíduos para a reutilização industrial e, consequentemente, como benefício para nós, volta a menor demanda para extração de matéria-prima. Nesse sentido, então, o consumo consciente não se passa só em relação às questões que envolvem a compra, mas também ao destino que nós vamos dar para as embalagens, para o produto quando eles não nos servir mais e, consequentemente, pensar também nas questões ambientais. Então, como a gente percebe, a responsabilidade social e ambiental passa por diversas áreas da sociedade e depende diretamente de nós para que haja uma modificação nos nossos padrões sociais e diminuição do impacto ambiental. Situação, problema, educação ambiental. Nós vimos anteriormente, na primeira situação, problema, a Granja Pio, que através ali da gestão dos seus resíduos, as cascas de ovos e os dejetos dos animais, gerou novos produtos, como ração animal e adubo, que levaram a uma expansão do negócio, gerando benefícios para a comunidade que ali estava inserida. Nesse sentido, nós vamos analisar aqui na situação problema de que forma uma empresa como essa também pode contribuir para as questões de educação ambiental. Vamos ao quadro. Nesse sentido, então, nós vimos que a Granja Pio está ali se desenvolvendo, crescendo através da sua atividade econômica e impactando toda a sociedade. Nesse sentido, os administradores buscam promover um modelo de gestão solidária, onde os envolvidos em todo o processo produtivo vão conhecer melhor a cadeia ambiental que faz parte daquele negócio e, além de se obter lucro, essa atividade
deveria ser possível manter o equilíbrio socioambiental e um convívio harmônico com as questões ali que envolvem a sociedade e o meio ambiente. Nesse sentido, eles estão buscando um curso online de gestão, que vai ser subsidiado pela cooperativa, objetivando o crescimento do agronegócio de todos e que esse se realize de forma sustentável. E o primeiro curso que eles elegeram para que todos ali fizessem é um curso chamado Como Fazer para Aproveitar o máximo da água. Nesse sentido, então, a decisão tomada pelos cooperados para um melhor aproveitamento e gestão do agronegócio está baseado na educação ambiental e isso levará a um desenvolvimento sustentável do agronegócio iniciado por Juca. Segundo, a educação ambiental, nesse caso, é representada pelo curso online realizado pelos cooperados. E terceiro, os cooperados poderão implementar as técnicas novas de agronegócio. Como a gente pode ver aqui, a educação ambiental, nesse sentido, ela se insere num contexto não formal. Por quê? Existe ali uma busca por aquelas pessoas em se desenvolver, em aprender a se desenvolver do ponto de vista sustentável para melhorar o seu negócio. Então a educação aqui ela passa muito além das questões que envolvem o conhecimento. Ela vai na questão prática, no trabalho dessas pessoas. Nesse sentido aqui no quadro, quando a gente pensa então, a decisão que os cooperados ali tomaram resulta num melhor aproveitamento dos recursos. No caso aqui, o recurso é a água e leva, consequentemente, a uma gestão equilibrada dos processos, resultando em um agronegócio mais sustentável. Então, eles querem pensar na água como um recurso, né? Um recurso que deve ser bem aproveitado. Nesse sentido, então, a educação ambiental, ela leva o conhecimento técnico e científico para as pessoas e deve ser utilizada uma linguagem onde todos possam entender. O curso online aqui, ele é um passo importante para a educação ambiental e é uma iniciativa que vai beneficiar todos os cooperados que participarão do curso, porque eles podem aprender novas técnicas, aplicá-las promovendo uma expansão do negócio e também uma preservação do meio ambiente. Nesse sentido, todos ganham em relação a essa atividade. Por isso, a necessidade de se aliar também a esse desenvolvimento dentro das pequenas empresas. É muito importante que se busque a capacitação do trabalhador, para que os processos se tornem mais eficientes, para que o trabalhador se desenvolva e, consequentemente, leve ao desenvolvimento da comunidade onde ele vive e pensando também na questão da sustentabilidade, que é um tema tão relevante. Nós trabalhamos ele diversas vezes aqui na disciplina e nos mostra qual a importância de se desenvolver do ponto de vista sustentável para harmonizar o nosso desenvolvimento econômico com as questões socioambientais. Então, isso vai muito de encontro com a responsabilidade social e ambiental e com as discussões que nós fizemos aqui ao longo da disciplina. Dúvidas sobre a aula e uma atividade no Kahoot. Então agora, caso você tenha alguma dúvida, algo que você queira compartilhar conosco aqui na aula, você pode fazer isso através do nosso chat e eu preparei também aqui uma atividade para a gente realizar no Kahoot. Então, você pode entrar em www.kahoot.it e colocar aqui o PIN do nosso jogo, que é o 405-4202. Então, participe aí da nossa atividade. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer o login e eu volto para a nossa atividade.
Retornando aqui então, vou deixar aqui a tela do Kahoot para que vocês possam ir logando, enquanto eu respondo uma pergunta aqui do pessoal de Lusiânia, em Goiás, que diz assim: está muito em alta os brechós e a compra em brechós pode ser considerada um consumo consciente? Pode, vai de encontro ao que a gente acabou de discutir, que é aquilo que não tem mais necessidade para mim, eu passo para frente e pode ter necessidade para outras pessoas. Então, o pessoal de Lusiânia enquadra-se sim dentro do consumo consciente, certo? Temos aí então 157 pessoas logadas no Kahoot. Eu vou dar início à nossa atividade. São duas atividades de verdadeiro ou falso de dois conceitos trabalhados aqui na aula de hoje. Vamos lá, vocês têm 1 minuto para responder. Diversos alunos estavam nos sugerindo mais tempo nas respostas, então eu diminuí uma atividade e aumentei o tempo nessas duas. Então, a economia criativa é um jeito de fazer atividade econômica baseada na democracia e na cooperação? Vamos respondendo então se é verdadeiro ou se é falso. Olha só, então, 116 pessoas disseram que é verdadeiro e 31 que é falso. Por que é falso? Porque a economia criativa é baseada na criatividade e a economia solidária é baseada nos aspectos democráticos e na cooperação entre as pessoas. Então, são dois conceitos diferentes e eu sugiro para vocês que depois façam a leitura lá do capítulo do nosso livro que trata das questões de economia solidária, colaborativa e criativa, certo? Vamos à próxima atividade. Olha só, 136 responderam verdadeiro e 28 falso. É verdadeiro porque uma das características do consumo consciente é avaliar as nossas compras e considerar as questões ambientais. Por exemplo, pensar nas empresas que são mais responsáveis do ponto de vista ambiental, pensar também nas questões do produto que nós geramos, certo? Então foram essas duas atividades. A gente tem aqui algumas perguntas, diversas perguntas que chegaram para nós aqui. Depois eu respondo essas perguntas no chat atividade. Então convido vocês desde já a estarem lá no chat atividade, que eu faço as respostas por conta do nosso tempo lá no chat atividade, certo? Vamos então para a finalização da nossa aula de hoje.
Recapitulando então alguns pontos importantes aqui da nossa aula de hoje, vamos ao quadro. Nós começamos a aula falando dos negócios sociais e da importância dos negócios sociais no sentido da construção de atividades econômicas que obtenham lucro, gerem empregos, mas que o lucro não seja o principal fim da atividade, e sim o desenvolvimento da sociedade como um todo, trazendo benefícios para essas questões. Nós temos exemplos na área financeira, na área da construção civil, na área de venda de alimentos, dentre outras questões que se enquadram dentro dos negócios sociais. Depois também nós falamos da economia solidária, da economia colaborativa e da economia criativa, que são três propostas de desenvolvimento econômico que se baseiam, a primeira, na relação entre as pessoas e numa autogestão das atividades econômicas, a segunda, na colaboração, na troca entre duas pessoas, e a terceira na criatividade, na geração principalmente de tecnologias que resolvam problemas da sociedade. Vimos também a importância da educação ambiental, que a educação ambiental ela pode ser formal e não formal, que ela traz uma série de benefícios para a sociedade, e finalizamos a nossa aula de hoje falando da responsabilidade socioambiental e do consumo consciente, que falam tanto das questões do desenvolvimento das empresas na busca por gerar uma sociedade mais justa e também das pessoas que contribuem para as questões ambientais através dos seus padrões de consumo. Certo? Então esses foram os conteúdos da aula de hoje. Dessa forma também eu encerro os conteúdos que foram trabalhados aqui na disciplina. Caso você tenha alguma dúvida ao longo dos seus estudos semanais, pode entrar em contato, é um prazer poder te ajudar, poder responder as suas dúvidas. Caso alguma coisa não fique clara durante os seus estudos, não deixe de fazer a leitura do livro da disciplina, porque ele complementa muitas coisas que nós discutimos aqui na aula de hoje. E quero dizer que foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Desejo a vocês todo o sucesso acadêmico, profissional, que essa disciplina contribui muito para a sua formação, certo? Me despeço por aqui, vejo vocês no nosso chat atividade. Bons estudos e até a próxima.